Vamos, vamos continuar com a aula sobre História, Cultura e Patrimônio. Já tem aula 1, aula 2, agora nós vamos finalizar com a aula 3, né, para não ficar muito longo o período da aula. Então, nós trabalhamos com História, Cultura e Patrimônio, né, durante todo o tempo. E aqui nós estamos vendo hoje diferentes culturas, né? Diferentes calendários. Então, dentro da cultura, nós vamos trabalhar, que já trabalhamos com o tempo, vamos trabalhar com o calendário, né? Marca o nosso tempo. Já trabalhamos com o relógio e agora nós estamos vendo aí as diferentes culturas, né? Bandeiras de vários países. Então, são esses tipos de culturas que nós vamos trabalhar, diferenciados, né? E também os diferentes calendários. Estamos vendo aí a cultura, né? Povos de várias etnias, né? O muçulmano, o negro, o europeu, né? São vários tipos de etnias, então, as diferentes culturas. Diferentes culturas, diferentes calendários. Então, vimos que cada povo, né, possui uma cultura. Assim, com base em sua cultura, os povos criaram os diferentes calendários, ou seja, diferentes modos de contar e dividir o tempo. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data que é importante para ele. Então, na aula anterior, nós vimos para medir o tempo os vários tipos de relógio de medição de tempo, né? O sol, então vários outros modos de medir o tempo. E agora nós vamos trabalhar com o calendário, né? Vamos começar com os judeus. Começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano 3760 antes de Cristo, antes, né, do nascimento de Cristo. E nós estamos vendo duas imagens, né? Os povos antigos, né? A criação do mundo. E nós estamos vendo também um calendário aí, né? Que é o calendário judeu. Como eles contam o tempo, né? Como eles marcam o tempo. Então, é tipo de um círculo e aí vem os meses. E cada mês, né? Tem a sua indicação. De acordo com as imagens aí, eles fazem seu plantio, sua economia, de acordo com cada mês. Continuando, né, com as diferentes culturas. Então, já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador da sua religião, Maomé. Então, da cidade de Meca para a cidade de Medina, né, eles têm esse ritual até hoje. Na atual Arábia Saudita, que tem para Medina, né, hoje é Arábia Saudita. Esse fato ocorreu no ano 622, já depois de Cristo, né? Nós vimos lá que os judeus é antes de Cristo, já os muçulmanos já foi 622 depois que Cristo nasceu. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Esse fato foi tomado como marco do calendário cristão, né, que é o nosso, por exemplo, o ano 2016 para os cristãos, ou 2021, né, corresponde ao ano. O ano 2016 corresponde ao ano 1394. Para os muçulmanos, o ano. Não, por exemplo, o ano 2016 para nós cristãos 1394 para os muçulmanos e 5766 para os judeus, né? Nós observamos aí que os calendários são totalmente diferentes. Então, o que é religião, né? Que nós vimos ali o fundador da sua religião. Religião é um conjunto de crenças, normas e valores partilhados por um grupo, né? Por uma comunidade ou por um povo. A religião é sempre coletiva, né? A religião é uma só, mas cada um acredita no seu Deus, né? Então, nós estamos vendo lá agora o calendário. Vimos os diferentes culturas, né? Que foi a muçulmana, cristã e judeus. E estamos vendo agora o calendário muçulmano, né? Que tem esse símbolo deles aí no centro. E aí vem como é que eles trabalham, né? Cada dia, cada mês e cada ano. Ali nós estamos vendo a foto de Maomé, que foi o fundador da religião, né? Depois nós estamos vendo também ali são as muçulmanas, né? E embaixo nós estamos vendo o nosso
calendário, que é o calendário cristão, que é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, tanto de ano que nós temos, de ano que nós estamos vivendo, tem o nascimento de Cristo. O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Para nós, portanto, aos fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. Então, nosso calendário, então, tem 2021 anos, né, que Cristo nasceu. Então, no caso dos acontecimentos anteriores, quer dizer, antes do nascimento de Cristo, ao lado da data, colocamos a abreviatura AC, que significa antes de Cristo. Um exemplo, a cidade de Roma, na Itália, foi fundada em 753 antes do nascimento de Cristo, né? E 753 anos antes de Cristo, falamos aí. Já a penicilina, né, que é esse antibiótico, foi descoberta em 1928. Isso quer dizer que quando se realizou essa importante descoberta, tinha se passado 1928 anos do nascimento de Cristo. Aí, quando se fala depois de Cristo, não se coloca a sigla DC, não, né? Só se coloca AC antes de Cristo. Estamos vendo o calendário cristão, né, que é o nosso, o calendário 2021, e aí nós temos os meses, né? Os outros trabalham com círculo, nós não, nós trabalhamos com desse tipo aí, paralelo, né? O calendário cristão, continuando. Então, o nosso calendário divide o tempo em dias, meses, ano, décadas, que é 10 anos, século, que é 100 anos, né? E assim como estamos em 2021, significa que já passaram 2 milênios e 21 anos do nascimento de Cristo, né? Então, o século, que é século, é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores. Geralmente é escrito em algarismo romano, né? Exemplo, século I, século II, século V, século XXI, etc. Nós trabalhamos com algarismo romano. E século quer dizer 100 anos, né? Década, 10 anos, século, 100 anos. Ali nós estamos vendo a medida do tempo. Milênio, período de 1000 anos, século, 100 anos, década, 10 anos, período, que é transforma entre um marco e outro, né? Entre a década e o século. Era, quer dizer, tempo contado depois de algum marco memorável, né? Então, a era antiga, a era parcial, né? A era, cada um, aí de acordo com o que foi, o marco que foi contado na memória, aí chama-se era. E nós estamos vendo o algarismo romano. Acho que vocês já sabem, né, o que é o algarismo romano. Quer dizer que o nosso não é romano, né? Então, ali nós temos o algarismo romano é representado por letras. O I maiúsculo é 1, o V maiúsculo é 5, o X maiúsculo é 10, o L maiúsculo é 50 e o C maiúsculo é 100. E o M maiúsculo é 1000, né? Ainda tem mais, né? O D maiúsculo é 500, né? E aí por diante. Aí nós estamos vendo ali, né? O 1, 2, 3, 4, o 5 já é o V, 6, 7, 8, 9, o 10 já é o X, né? E assim sucessivamente. Então, século 21 que nós estamos é 2x, que é 20, com mais 1. Regras práticas para saber século, né? Há duas regras práticas para se saber a que século pertence determinado ano. Vamos ver. Quando o ano terminar em 00, é só eliminar o zero, quer dizer, tirar os zeros e o número que sobrará é o século. Por exemplo, 1200, né? Então, a gente tira os dois zeros, fica século 12, tá vendo? 1900, tira os dois zeros, fica século 19, né? Quando o ano não termina em 00, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar um ao número que sobrou. E você terá o século, exemplo, 1995. Então, tira o 95 e soma mais um. 19 mais 1 igual a 20. Então, século 20. E assim por diante, né? Aí vai de acordo com cada número. Lá nós estamos vendo, né? De 1 a 100, ano. De 1 a 100, século 1. De 101 a 200, século 2. De 201 a 300, século 3. 301 a 400, século 4, né? Então, cada 100 anos, de 901 a 1000, século 20, né? De 900, e aí vai seguindo. 101 a 100, século 11, né? E aí vai cada 100 anos. E nós estamos vendo também os algarismos romanos, né? 1,
Tá vendo o 5 é um X, o 10 é um V, o 10 é um X, o 20 é 2X, né? O 100 é um C, o 300 já vai ser 3C, o 500 é um D, tá vendo? E 1000 é um M, né? Aí vai de acordo. Aí quando fala 4000, você já coloca um traço em cima, né? Então, é M com o V, né? Com traço em cima dá 4000. O V só com traço em cima é 5000. E aí vai, né? Por diante até chegar a 10.000. Isso é matemática, mas também conta em história. Para trabalhar a história também, a gente trabalha a linha do tempo, né? Então, a linha do tempo consiste geralmente num desenho gráfico que mostra uma barra longa com a legenda da data junto da barra do uso do tempo que indica os eventos junto dos pontos onde eles aconteceram. Essa linha pode ser construída usando-se qualquer unidade do tempo, anos, décadas e século. Ali nós estamos vendo, então a gente passa um traço e aí vai fazendo as divisões, né? Ali tem um menininho quando nasceu o primeiro dente, deu o primeiro passo, né? Ali já tem o nascimento, 10 anos, de um lado é o nascimento, né? O primeiro passo, o primeiro dente, o primeiro passo, do outro lado já também 10 anos, né? O primeiro dia na escola, mas você pode fazer de acordo com a sua idade, né? Seu nascimento, depois seu primeiro dente, depois seu primeiro passo, né? Depois aí da escola, né? Suas brincadeiras, a primeira vez que saiu para passear. Então, até hoje, você pode fazer a sua linha do tempo. Então, isso aí seguinte, chama-se linha do tempo, é de acordo com a subida, né, da vida da gente. O tempo histórico. O que é o tempo histórico? Ao longo do tempo, né, os seres humanos dominaram técnicas, né, para produzir, principalmente, primeiro, né, a maior invenção do homem, que foi o fogo. Depois inventaram as ferramentas, a agricultura, a escrita, o comércio, a cidade, a pintura, a música, e com isso foram fazendo a história, né? Desde a pré-história até hoje está ainda se criando história. Esse tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra é chamado de tempo histórico. Nessa pandemia mesmo que nós estamos passando, é um tempo. Então, um tempo histórico que vai ficar, né, para vocês contarem futuramente para os que vierem depois. É, portanto, um tempo relacionado às experiências coletivas dos seres humanos à história da humanidade. Então, esse tempo histórico aí, você pode contar a sua vida, você pode contar a história do Brasil, a história do mundo, né? Qualquer uma história que você fica memorizado, uma brincadeira, uma viagem sua, é um tempo histórico. Lá nós estamos vendo a pré-história, né? O fogo, e lá depois nós estamos vendo as ferramentas, né? Do período da pedra lascada, que ainda foi logo na pré-história, que eles lascavam a pedra para fazer a ferramenta. Ali nós estamos vendo o homem primitivo, né? O homem já com sua agricultura, né? E dali já vem o comércio, as cidades, as pinturas, né? Tudo ali já de acordo com a linha do tempo e o crescimento, né? Desse tempo histórico, essas mudanças que existem. É o tempo histórico ainda existem as mudanças, né? Não ocorre do mesmo jeito e nem do mesmo ritmo em todo lugar. Isso porque cada povo tem um tempo e um ritmo que eles são próprios, né? O brasileiro que habita cidades com muitos prédios, avenidas largas e letreiros luminosos por toda parte, vive de um jeito e num ritmo muito parecidos. Eles vivem no mesmo tempo histórico, né? Mas nem todos os habitantes do Brasil vivem do mesmo jeito e no mesmo ritmo, né? Então, nós estamos vendo os indígenas caiabes, né, lá no Mato Grosso, eles vivem um tempo histórico diferente dos habitantes das cidades brasileiras, né? São guiados pelo tempo da natureza. Então, eles têm o tempo e a diferença dele, a calmaria, a tranquilidade, os seus festejos, né? E já o brasileiro é a correria, né, da cidade. Aí a gente tá vendo a diferença dos tempos históricos. Talvez nas fazendas, né, dá para diferenciar essa corrida aí do tempo. Aí para terminar, né, eu fiz aqui um resumo
para a gente ver tudo que foi trabalhado, né? História, eu falei aquele tempo que história, né, é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. Cultura é todo aquele complexo, né, que inclui o conhecimento, as crenças, as artes, leis, costumes, né? É adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. E patrimônio é a religião e toda a história de um povo, que nos permite conhecer a cultura, a arte, as tradições e e os costumes que nós temos, né? Aí as formas de estudar a história, né? Então a gente tem como fazer uma visita a um museu, entrevistar um idoso, participar de uma aula ao ar livre, tudo isso é como estudar história. Histórias e fontes históricas, né? Então, são as mudanças na tecnologia, os modos de vestir, de trabalhar, de divertir, enfeitar. O que a história estuda? Então, a história estuda todas as mudanças, né? Marcadas, que são a vestimenta, a alimentação, as permanências, né? Como as brincadeiras antigas. A história estuda as mudanças e as permanências que nós vimos lá atrás, né? A amarelinha mesmo é uma permanência que vem de muito tempo, mas até hoje existe, né? Fontes históricas podem ser escritas, orais, visuais, cultura material, né? Então, cada um tem as suas, seu tipo de história, né? Então, nós vemos material pode ser móveis, brinquedos, escrita, documentos, orais, visuais, fotografias, né? As orais são as histórias contadas, as entrevistas. História e conhecimento, né? Então, o historiador necessita de saberes elaborados com a ajuda de outros profissionais, como arqueólogo, geógrafo, biólogo, aí para trabalhar, né, junto com o historiador. Quem faz a história? A história é feita por todos nós, né? Nós vimos a atividade que nós fizemos, como a democracia, as manifestações, né, as brincadeiras, o estudo, o conhecimento. Então, todos nós fazemos a história. Cultura, né, patrimônio e tempo. Então, cultura, né, são feitas pelos homens, tem a material e imaterial, né, que são os tecidos, instrumentos, a material de trabalho e transporte imaterial, né, são a comida, as brincadeiras, as festas. Patrimônio cultural brasileiro é tudo que criamos e valorizamos, né? São os monumentos, as obras de artes, músicas, danças, valorização das matrizes africanas e indígenas, né? Nós vimos o tambor da crioula, né, maranhense e as bonecas carajá. Então, cuidando do que é nosso, né? Tudo isso que nós temos que fazer. Nós temos também o IFAM, né, que é um órgão ligado ao Ministério da Cultura, com o objetivo de preservar o patrimônio cultural brasileiro. O tempo, onde os acontecimentos ocorrem, né, as continuidades, o presente e o futuro, as formas de instrumento de medição também que nós trabalhamos, a observação dos ciclos da natureza, né, dias, noites, secas, chuvas, tempo de pesca, tempo da colheita, tempo dos festejos, né? Os instrumentos de medição também, que nós vimos o relógio de sol, né, criados pelos egípcios, o clepsidra, a pulheta, o relógio mecânico e também o digital. As diferentes culturas, né, que foram os judeus, os muçulmanos e os cristãos, que nós vimos essas mudanças aí, e também nós vimos, né, o tempo histórico, que é a descoberta também do fogo, né, as ferramentas, a agricultura, o comércio, a escrita, a cidade, as pinturas e as músicas, né? E nós vimos agora, por último, os calendários, né, que foi cristão, judeu e muçulmano. E essas imagens aí tem toda uma revisão, né? A mudança, o calendário indígena, né? Ele tem os tempos de plantar, de colher. Ali nós estamos vendo o relógio, a medição do tempo, né? O clepsidra, que é o relógio d'água, o homem pré-histórico, a cultura, que é a capoeira, né? A agricultura, que estamos vendo ali, as plantações, né? Como pré-história, a mudança, a visitar o museu, que é um modo da gente estudar a história. Nós estamos vendo os calendários, né, os judeus, o cristão, e estamos vendo também as fontes históricas, né, fotografias,
cartas, leis, brincos, tudo que pode ser estudado para as fontes históricas. Estamos vendo as mudanças, né, da cidade, estamos vendo os indígenas, essas diferenças do tempo histórico, o patrimônio histórico, que estamos vendo ali o Pelourinho, o IFAM, né, que é esse órgão que preserva todo esse patrimônio histórico nosso brasileiro. Então, nós ficamos por aqui, né? Então, terminou o conteúdo e eu acho que vocês devem ter entendido mais ou menos o que é história, cultura e patrimônio. Com certeza vocês estão assim bem por dentro de tudo. Aqui nós temos a referência, né, do livro e obrigado pela atenção. É sempre bom saber com quem eu posso contar e é por isso que eu agradeço de coração pela atenção de todos vocês. Obrigada.